O assunto de hoje é cinemática. Será que é possível fazer cinemática sem fórmulas? Eu enchi o quadro aí com fórmulas e vocês podem colocar mais algumas aí. É o que a gente vê acontecendo no ensino da cinemática. Bom, na verdade é possível fazer cinemática sem qualquer fórmula. Se não fosse possível, o Galileu não teria escrito a sua obra, porque na obra do Galileu não tem nenhuma fórmula, nada. Aliás, o Galileu não entenderia qualquer uma dessas expressões que estão aqui, porque ele não conhecia álgebra. Num outro momento até eu posso falar sobre como eles raciocinavam. Os raciocínios do Galileu são todos raciocínios geométricos, e todas as provas deles são provas geométricas. Então é possível sim fazer cinemática completamente sem fórmulas. Eu não vou chegar a esse ponto. Eu quero fazer a cinemática com o mínimo possível de fórmulas. Eu vou aproveitar também para falar algumas coisas sobre o próprio Galileu durante a minha fala. Bem, começo falando numa palestra do Piaget, em que o Einstein era assistente, e que o Piaget então estava falando para uma plateia sobre a gênese dos conceitos de deslocamento, de tempo, de velocidade. E o Piaget, nessa palestra, teria afirmado que, baseado lá nos seus estudos, ele concluía que nas crianças a ideia de velocidade é geneticamente anterior a de espaço percorrido e de deslocamento. O Einstein, ao assistir a conferência do Piaget, no final da conferência, disse que concordava com a posição do Piaget, mas por outras razões que não as do Piaget, porque a manifestação do Piaget se baseava no seu estudo com crianças. Ele achava, ele tinha razões para acreditar que a velocidade é um conceito mais fundamental do que espaço e tempo. Bom, eu estou dizendo isso só para chamar a atenção de que parece que velocidade é facilmente inteligível pelos nossos alunos. O que é problema é o conceito de aceleração. E esse sim é difícil de ser compreendido. Então aqui nós temos uma citação literal do Galileu. Ele está definindo um movimento uniformemente acelerado. Chama o movimento uniformemente acelerado aquele que, partindo do repouso, adquire em tempos iguais variações iguais de velocidade. Bom, o grifo lá é meu, do partindo do repouso, mas esse grifo é muito importante. E quando eu li isso nas Duas Novas Ciências, lá no início das Duas Novas Ciências, eu logo me perguntei assim, mas como é que o Galileu, definindo o movimento uniformemente acelerado como aquele que necessariamente parte do repouso, como ele tratará o movimento do projétil, o movimento do corpo lançado? Porque no instante inicial, ele já possui uma velocidade. Ok? Depois eu vou mostrar como Galileu trata esse movimento e como ele consegue sustentar essa definição e ainda assim tratar o movimento do corpo lançado. Porque, veja, nós pelo menos vamos entender que o movimento do corpo lançado não encaixa aqui. Porque para Galileu o movimento será uniformemente acelerado se ele partir do repouso. Mas isso depois vai aparecer adiante na palestra. Apesar de definir movimento uniformemente acelerado, Galileu nunca definiu aceleração. Não existe
nas duas novas ciências, tá? Eu li de fio a pavio, tá? Não existe o conceito de aceleração, em que pese ele falar em movimento uniformemente acelerado, mas ele não formaliza a aceleração como nós formalizamos como sendo a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo em que ocorre essa variação. Isso não existe. Galileu não entende, ele não entenderia uma afirmação do tipo a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele não entende isso, porque ele não tem esse conceito de aceleração. Apesar de Galileu não ter conceituado a aceleração, ele foi capaz de desenvolver a sua teoria do movimento naturalmente acelerado. Entende-se a teoria do movimento de queda livre, essa seria a terminologia que nós damos hoje, tá? E a sua teoria do movimento violento ou de projéteis, prescindindo daquele conceito e desconhecendo o valor da aceleração de queda livre. A primeira medida precisa dessa aceleração foi feita por Huygens, quase 20 anos após a morte de Galileu, e que resulta, nas nossas unidades de medida, resulta num valor de aproximadamente 9,5 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, essa é a primeira medida precisa da aceleração de queda livre, tá? Feita pelo Huygens. E na verdade o Huygens não mede a aceleração de queda livre, ele mede o que eu vou chamar de constante galileana, que eu vou expor adiante o que é afinal a constante galileana. Não é aceleração, é uma outra grandeza que eu falarei depois, tá? Mas convertendo o resultado do Huygens, tá, para a nossa terminologia e nas nossas unidades de medida, seria aproximadamente 9,5 metros por segundo ao quadrado. Posteriormente, o Newton faz uma medida de aceleração de queda livre, tá, e encontra aproximadamente 10,3. Tá? Essa é a medida do Newton, tá, que é posterior já à do Huygens. Bom, aí eu costumo propor para os meus alunos, tá, isso lá nos seminários de Física 1, um problema para ser resolvido sem pegar lápis e papel. Tá? E o problema que eu proponho é o seguinte, tá? Vamos considerar um menino no topo de uma torre. Ele está a 50 metros acima do solo, tá? E ele faz um lançamento, um estilingue, tá? E ele lança uma esfera de aço, tá, a 30 metros por segundo, tá, para cima, tá? E a gente sabe que a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, e vamos imaginar que esse movimento, tá, ocorra só sob a aceleração da gravidade. Tá? E aí então as perguntas, o desafio que eu faço é de responder essas perguntas aqui sem pegar lápis e papel. Tá? Quer dizer, qual é a velocidade da esfera 1, 4 e 7 segundos após ter sido lançado, e onde se encontra a esfera 1, 4 e 7 segundos após ter sido lançado. Bom, quando algum deles me dá uma resposta, tá, e eu depois até pergunto, mas como é que tu chegaste nessa resposta? Tá? Aí eles me dizem coisas do tipo assim, não, professor, é que eu fiz mentalmente, eu sei que a fórmula da velocidade é essa aqui, aí eu mentalmente substituí lá e consegui fazer o cálculo. A mesma coisa eu fiz, né, quando eles chegam a dar uma resposta sobre a posição da esfera, eles também vão dizer uma coisa desse tipo. É porque eu conheço a expressão que dá a posição, né, em função do tempo e tal, daí eu consegui, né, mentalizando a equação e substituindo os valores lá dentro, responder. Tá? Depois eu vou mostrar como essa questão pode ser facilmente respondida. Bom, agora voltando à questão de aceleração.
Os nossos alunos têm muita dificuldade em entender a aceleração, mas uma afirmação como essa aqui é facilmente inteligível por eles. E muitos deles até conhecem essas coisas, porque estão lendo os testes dos automóveis. Tá? Em um teste de aceleração, o automóvel dela daqui fez 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Tá? Agora vou trazer um teste, depois vou trazer um teste real. Tá? Bom, veja, isso aqui está informando realmente o que é a aceleração. Tá? Ao dizer que fez de 0 a 100 km por hora em 10 segundos, eu estou informando qual é a aceleração. Tá? Porque a aceleração, eu poderia dizer, a aceleração desse automóvel é de 100 km por hora em 10 segundos. Tá? Ou 10 km por hora em 1 segundo. Ou 10 km por hora por segundo. Tá? Ok? Porque a aceleração informa qual é a variação da velocidade na unidade de tempo. Esse é o conceito de aceleração. Tá? Variação da velocidade na unidade de tempo. Tá? Se fez de 0 a 100 em 10 segundos, fez em 1 segundo uma variação de 10 km por hora. A Peugeot diz que o EX1, tá? Carro elétrico com 2 motores de 170 CV, quebrou 3 recordes de aceleração inicialmente e acabou por definir mais 3 no circuito de Montpellier com o aventureiro e explorador francês Nicolas Vanier. O resumo sobre as distâncias, tempos e velocidades médias são os seguintes. Ele está se referindo a esse carro que bateu agora recentemente os recordes. Tá? Na prova de 1/8 de milha, ele cumpriu 1/8 de milha em 8,89 segundos e a sua velocidade média foi de 81,4 km por hora. Na prova de 1/4 de milha, 14,4 segundos e a velocidade média 100,4 km por hora. 500 metros, 16,81 segundos, 107 km por hora. Meia milha, 23,85 segundos, 121,5 km por hora. 1000 metros, 28,16, velocidade média 127,8. Uma milha, 41,06, 141 km por hora. E esse é o teste de aceleração, gente. Tá? E não aparece nenhuma informação como nós físicos gostaríamos, porque nós gostaríamos que os caras da Peugeot tivessem dito a aceleração que o automóvel sofreu foi de tantos metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, aqui uma outra informação. Tá? Esse é um dos recordes que foi batido, que ele não está relacionado lá, porque aquelas provas, todas aquelas provas lá, é definido uma distância, qual é o tempo para cobrir, tá? Para percorrer aquela distância. Tá? Em um teste de aceleração, o automóvel Peugeot EX1 fez de 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos. Tá? Batendo assim a marca do Tesla Roadster, que era 3,7 segundos. Tá? Esse é o recorde que ele bateu, porque o recorde era detido pelo Tesla Roadster. Aliás, esse Tesla homenageia o Tesla, tá? o importante eletricista, tá? do final do século XIX, tá? Agora está sendo homenageado. Não sei se você sabe o nome do carro elétrico da General Motors, sabe? Alguém sabe? Volt. Tá? Então estão começando a aparecer no nome dos carros elétricos a homenagem aos físicos, tá? Que estão relacionados com esse contexto da eletricidade. Tá, mas essa informação aqui, tá, também é completamente inteligível. 0 a 100 em 3,6. Tá? Quer dizer, imagine, 3,6
é muito fácil a gente converter, tá, para aquilo que a gente gostaria. Tá? E aliás, essa unidade de medida de aceleração aqui, essa eu não entendo. Tá? Eu tenho muita dificuldade em entender metro por segundo ao quadrado. Tá? Essa unidade eu entendo fácil, eu consigo imaginar o que é uma aceleração de 27,8 aproximadamente 30 km por hora a cada segundo. Tá? No final do primeiro segundo ele está a 30 km por hora, no final do segundo ele está a 60 km por hora e assim por diante. Tá? Isso aqui é uma unidade de medida de aceleração? É assim. Qualquer unidade de velocidade dividido por qualquer unidade de medida de tempo é unidade de medida de aceleração. Claro que não é do sistema internacional. Tá? Mas essa eu entendo. Agora, metro por segundo ao quadrado eu tenho muita dificuldade. Eu até entendo um pouco melhor se for metro por segundo. Tá? Aí eu já começo a entender. Tá, então aí nós chegamos no conceito de aceleração. A aceleração informa qual é a variação da velocidade em metros por segundo, ou em quilômetros por hora, ou em pés por segundo, ou seja, na unidade de medida que eu quiser, tá? Na unidade de tempo, que pode ser em segundo, em minuto, em hora, enfim. Tá? Aí está o conceito de aceleração. E quem entende isso responde facilmente uma questão do tipo assim: eu tenho um automóvel que está acelerando a 5 km por hora a cada segundo. Tá? Aí, quando o meu cronômetro indicava 8 segundos, a sua velocidade era 20 km por hora. Tá? Olhei para o cronômetro, marcava 8 segundos, a velocidade é 20. Fácil, né, de imaginar o que aconteceu um segundo depois. Tá? Quem entende o que é aceleração? Tá? Porque como está acelerando a 5 km por hora a cada segundo, um segundo depois nós teremos 25 km por hora, 2 segundos depois teremos 30, né? E é fácil responder questões do tipo: qual será a leitura do cronômetro quando o automóvel estiver a 45 km por hora? Qual será a leitura? 13 segundos. 13. Tá? E eu não preciso de pensar em nenhuma fórmula, equação, expressão matemática para responder isso, porque eu estou entendendo o que é aceleração. É claro que eu posso formalizar isso está nessa expressão aqui. Tá? Formalizado está nessa expressão. Mas fica mecânico, né? Ok? Só que aí a gente começa a se preocupar com o cálculo, tá? E perde muito a questão de compreensão. O significado, tá? Isso. Tá? Outra pergunta que é facilmente respondida: qual é a leitura do cronômetro quando o automóvel partiu do repouso? 4 segundos. Tá? Porque 5 km por hora a cada segundo implica em 4 segundos anterior. Aí estava o zero. Bom, agora já vou dar uma outra informação, até porque acho importante, quando a gente discute essas coisas, discutir num determinado contexto. Tá? E o contexto do automóvel é um bom contexto para discutir movimento acelerado, e retardado. Em condições ótimas, pneus novos, asfalto seco, freio ABS, um automóvel pode frear a 25 km por hora a cada segundo. Quer dizer, se eu tiver uma situação ideal, eu piso no freio, e o automóvel freia a 25 km por hora a cada segundo. Quanto tempo durará uma frenagem que inicia a 100 km por hora? Fácil. 4 segundos dura a frenagem. No primeiro segundo,
baixou para 75, no segundo, o segundo baixou para 50 e assim por diante. Tá? E eu estou fazendo tudo isso sem pensar em fórmulas. Um automóvel que pudesse frear a 10 metros por segundo a cada segundo, portanto 10 metros por segundo ao quadrado, iniciando a freagem a 100 km por hora, levaria um tempo maior ou menor do que 4 segundos para parar? Tá? Aqui a coisa já complicou. Tá? Ok? Quer dizer, eu estou dizendo, essa aqui é uma situação ideal em termos de frenagem, 4 segundos para estancar o automóvel, tá? Mas agora, vamos imaginar que o automóvel freasse a 10 metros por segundo a cada segundo, tá? E que ele começasse a frenagem a 100 km por hora. E aí ele levaria um tempo maior ou menor do que aqueles 4 segundos para parar? Tá? Uma excelente marca no teste de aceleração do Peugeot EX1 é 3,6 segundos para ir de 0 a 100, que nós vimos antes. Aliás, é o recorde. É a melhor marca que nós temos hoje. Um automóvel que acelere a 10 metros por segundo a cada segundo gastará mais ou menos do que 3,6 segundos. Afinal, quanto vale a aceleração? Porque 10 metros por segundo a cada segundo é o valor da aceleração de queda livre aproximadamente. Tá? Então agora eu refaço a pergunta assim, afinal, quanto vale a aceleração de queda livre em quilômetros por hora por segundo? Eu me atrevo a dizer que só quem um dia respondeu isso aqui é que conseguiu realmente entender o que é ter aceleração de 10 metros por segundo a cada segundo. Ora, fácil. A aceleração gravitacional vale 10 metros a cada segundo, mas 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Portanto, a aceleração gravitacional é de 36 km por hora a cada segundo. Tá? Ok? Isso aqui eu entendo muito melhor do que isso, apesar de eu saber que é exatamente a mesma coisa. Tá? Ok? Quer dizer, veja, se alguém está em queda livre, ele está acelerando mais do que o Peugeot EX1, porque ele fará de 0 a 100 em menos de 3 segundos. Tá? O Peugeot faz de 0 a 100 em 3,6. O sujeito que estiver caído em queda livre fará de 0 a 100 em menos de 3 segundos. Tá? Ou seja, aqui está o cálculo mais preciso. Tá? 2,8 segundos. Tá? Porque a variação da velocidade é 100 e a aceleração é 36, e isso me dá um intervalo de tempo de 2,8 segundos para ir de 0 a 100. Ou seja, superaria o recorde do Peugeot EX1. Quem quiser superar esse recorde, se jogue. Tá? Se jogue sem paraquedas. Tá? Ok? Bom, gente, agora eu peguei aqueles dados lá do Peugeot e converti isso para aceleração. Tá? Bom, note o seguinte, ó, as linhas aqui estão ordenadas em ordem crescente do espaço percorrido. Tá? Uma milha é 1.600 metros aproximadamente. Tá? Veja, quanto maior o espaço percorrido, fácil de ver, maior é a velocidade média que ele atinge. A velocidade média. Tá? Bom, mas aí como é que eu chego na aceleração? Ora, se a velocidade média é 141, tá? E supondo que o movimento seja uniformemente variável, porque é isso que nós estamos sempre supondo, tá? Ele deve ter terminado, como ele começou em 0 e terminou, e teve uma média de 141,
para fazer essa média de 141, ele deve ter terminado a 282. A 282 km por hora. Ou seja, no final dessa milha, ele estava se movimentando, se o movimento for uniformemente variado, ele estará se movimentando a 282 km por hora. Portanto, está aqui, ó, isso aqui é o dobro da velocidade média e a velocidade final. Menos a inicial, que é quanto? 0. Isso deu a variação da velocidade. Portanto, a velocidade variou em 282, em quanto tempo? Em 41,06, eu chego naquela aceleração de 6,9 km por hora por segundo. Ok? E aqui já tem uma coisa interessante, Arquimedes. As velocidades médias estão crescendo, mas as acelerações estão diminuindo. E é fácil de entender isso, porque um automóvel só tem, ele atinge a máxima aceleração na primeira marcha. Já na segunda marcha, ele já vai passar por um regime de aceleração menor. Ou seja, é claro que provavelmente o oitavo de milha ele fez tudo na primeira marcha, nem chega a atingir a segunda marcha. Até porque a velocidade final na primeira marcha desses carros é uma velocidade de centenas, mais de 100 km por hora. Então, provavelmente ele fez isso aí praticamente na primeira marcha. Ora, com isso ele conseguiu uma aceleração grande, que está expressa lá nos 18,3, que é a metade da aceleração da gravidade. Porque a aceleração da gravidade é 36. Ok? Então, aqui tem toda uma discussão interessante de notar que a velocidade está aumentando, mas a aceleração média está diminuindo, e entender isso qualitativamente. Bom, essa informação nós já temos, isso aqui nós já discutimos, mas quem se trata da cinemática, ele gostaria de responder uma outra coisa. Uma coisa do tipo assim: e quando o carro se desloca para parar? Um automóvel que inicialmente se movimenta a 100 km por hora é freado a 25 km por hora por segundo. Qual é o seu deslocamento durante os 4 segundos que leva para parar? Ok? O tempo nós calculamos, nós já entendemos tudo sobre velocidade, agora está faltando responder esse tipo de pergunta. Ver qual é o deslocamento. Para isso, nós só precisamos saber uma coisa. E aí eu chamo a atenção para essas expressões que estão aqui. Essas, depois vou mostrar, são as únicas expressões que eu preciso conhecer para resolver qualquer problema de movimento uniformemente variável. E agora eu até vou fazer o seguinte aqui, vou botar mais uma linha aqui, porque isso aqui é lido como idêntico. E por que eu posso escrever idêntico? Porque isso aqui é definição de velocidade média. Essa expressão aqui é a expressão através da qual nós definimos velocidade média. Velocidade média no intervalo 0,1 é o deslocamento 0,1 pelo intervalo de tempo 0,1. E, portanto, deslocamento é velocidade média vezes intervalo de tempo. Sempre. Sempre, porque é definição de velocidade média. Então, se eu quiser responder aquela pergunta, eu vou ter que saber como calcular a velocidade média e o intervalo de tempo, eu já sei, naquele problema é 4 segundos para parar. O intervalo de tempo é 4, só está faltando
saber como se calcula a velocidade média. Tá? E aí nós só precisamos saber mais uma coisa, que aliás o Galileu sabia, tá? Porque na Idade Média houve matemáticos, filósofos, então, né? Porque todos esses caras se intitulavam filósofos, tá? Que discutiram como calcular o valor médio de uma grandeza que varia de maneira uniforme. Tá? E o Galileu vai aproveitar esse conhecimento, contextualizando esse conhecimento na questão do movimento. Qualquer grandeza que varia de maneira uniforme, tá? Basta a gente tomar os valores extremos e fazer a média aritmética dos valores extremos. Tá? Ou seja, a velocidade média, se note, é muito importante. E é importante enfatizar para os alunos. Tá? Isso só vale se a grandeza estiver variando de maneira uniforme. Tá? Eu pego o valor inicial, o valor final, somo e divido por 2. Tá? Esse conhecimento o Galileu tem lá dos filósofos medievais. Tá? A gente pode demonstrar isso. Eu me contento, quando eu falo para os meus alunos, tá? Por exemplo, em Física 1, tá? Nós temos 4 provas. Tá? E o sujeito está aprovado se ele terminar o semestre com média 6 nas 4 provas. Tá? Então aí eu imagino o seguinte: eu tenho um aluno que a nota na primeira prova foi 1, na segunda prova foi 3, na terceira prova foi 5 e na quarta prova foi 7. Portanto, esse aluno evoluiu ao longo do semestre de maneira uniforme. Infelizmente, ele não vai ser aprovado. Mas a evolução dele ao longo do semestre foi uniforme. Quer dizer, rigorosamente, como é que eu calculo a média? Eu teria que somar esses 3 valores aqui, tá? 16, e dividir por 4. Tá? Divido por 4, isso dá então a média 4 para ele. Tá? Mas, como eu estou vendo que essa nota variou de maneira uniforme ao longo do semestre, eu posso me valer daquele conhecimento lá dos filósofos medievais, porque a média dele é simplesmente 1 mais 7 dividido por 2, é 4. É claro que eu não poderia fazer isso, tá? Se as notas dele não variassem de maneira uniforme. Tá? É evidente aqui, tá? que a média dessas 4 notas não será 1 mais 7 dividido por 2. Tá? Porque essa média aqui daria quanto? 7, 16, 23. Dividido por 4, 5, quase 6. Tá? Esse estaria aprovado por arredondamento. Tá? Ok? Tá? Quer dizer, eu me contento em mostrar um exemplo, porque se pode fazer a prova formal, tá? Desse conhecimento aqui, que é muito importante. Tá? Porque aí agora, gente, veja, vamos voltar para a nossa questão. Tá? O automóvel se movimentava a 100 km por hora. Tá? Portanto, aproximadamente 28 metros por segundo. Tá? E terminou em repouso. Tá? Ele começou a 28 e terminou em repouso. Qual é a velocidade média? 14. Quem começa com 28 e termina com 0 tem uma média de 14. Tá? 28 mais 0 dividido por 2. Essa é a velocidade média. Vezes o intervalo de tempo, que é 4 segundos e 56 metros. Está aí o deslocamento do locomotor. Tá? E agora nós podemos facilmente responder, sem pegar lápis e papel, essa questão aqui. Tá? Vamos começar com a velocidade.
eu lancei a 30 metros por segundo para cima e depois do lançamento, tá, a velocidade estará sempre variando para baixo 10 metros por segundo a cada segundo. Tá? Ok? Então, 30 varia 10 para baixo, bom, variar 10 para baixo é diminuir. É diminuir 10 dos 30, 20. Tá? Essa é a velocidade que o móvel tem 1 segundo depois. Uma coisa que eu não perguntei, mas é fácil de responder, quando é que ele atingiu o ponto culminante da trajetória? Em 3 segundos. Em 3 segundos. Tá? Em 3 segundos ele atingiu o ponto culminante da trajetória. Tá? Mais 1 segundo e ele já está descendo a 10 metros por segundo. Tá? Mais 3 segundos e ele está descendo a 40 metros por segundo. Tá? Então aí estão as velocidades. Tá? E onde a esfera se encontra? Bom, gente, muito fácil. Velocidade média pelo intervalo de tempo. Qual é a média de 30 com 20? 25. E o intervalo de tempo qual é? 1. Tá? Tá aí. Tá? Então ele se encontra a 25 metros de altura. Tá? Bom, gente, uma vez eu falava aqui para os meus alunos da licenciatura, tá, sobre esse tema, cinemática sem fórmulas, e eles saíram daqui lá para os alunos do bacharelado, tá? E tudo que eles tinham aprendido naquela aula eles iam cobrar dos alunos do bacharelado. Aí eles chegaram lá e disseram: olha, hoje o Lang mostrou que a gente pode fazer toda a cinemática do movimento uniformemente acelerado, tá, só com 2 expressões. Não pode ser. Para que a gente aprende? Não, isso aí não pode ser. Não pode ser assim. Aí agora, tá, porque essa expressão aqui todo mundo confia. Tá? Ok? Então eu incorporei na minha apresentação, tá? Porque essa aqui ninguém duvida que funciona. Tá? Ok? Então eu estou apresentando ali ao lado o resultado que eu obteria se eu tivesse usado a expressão que todo mundo confia. Tá? Está lá. Tá? Exatamente o mesmo resultado. Mas vamos seguir. Tá? Qual é a altura máxima que ele atinge? Fácil de responder isso. Começa com 30, termina com 0, tem uma média de 15, 3 segundos, 45 metros. Tá? Aí. Tá? Funcionando. Bom, e agora? 4 segundos depois. Tá? De um modo geral, quando o aluno responde uma pergunta desse tipo, o raciocínio dele é esse aqui, tá? Ele está correto, tá? Mas eu poderia chamar esse raciocínio de português, de lusitano. Tá? Porque ele começa assim: primeiro calcula quanto ele foi em cima, tá? Ele subiu 45, até porque nós já calculamos na etapa anterior. Tá? Aí agora vem a etapa de descida. 1 segundo de descida caiu 5 metros. Não é fácil de ver. Em 1 segundo cai 5 metros. Tá? Porque começa com 0, termina com 10, a média é 5. Tá? Então, subiu 45, desceu 5, 40 metros. Mas nós não precisamos ir passar por todo o caminho para saber onde é que ele está. Tá? Porque é assim, começa com 30 e termina com 10 para baixo. Qual é a média de 30 com menos 10? 30 menos 10 dividido por 2. Dá uma média de 10. Vezes o intervalo de tempo, que é 4. 10 vezes 4, 40 metros. Ok? Para que ninguém se sinta incômodo, né? Porque todo mundo acredita nessa expressão, tá aí.
ΔH04 é 30 vezes 4 menos 10 sobre 2 vezes 4 ao quadrado, que dá os 40 metros. Tá? E finalmente, onde o objeto se encontra 7 segundos depois? 7 segundos depois, nós já estabelecemos, ele está descendo a 40. Quem começa com 30 e termina com 40 para baixo, tem que medir. Qual é a velocidade média? 30 menos 40 dá menos 10, dividido por 2, menos 5. Vezes 7 segundos, 35 metros abaixo do nível de lançamento. Tá? Porque vai dar menos 5 vezes 7. Tá? Querem conferir? Façam o cálculo pedaço por pedaço ou usem a fórmula que ninguém duvida que vale, que é essa aqui. Tá? Quer dizer, a polêmica que foi criada lá naquele dia que os alunos do bacharelado disseram que eu estava louco, já se viu, até porque, para que eles aprenderam todas aquelas fórmulas? Tá? Ok? Eles até aceitavam que na primeira etapa aqui daria para fazer o cálculo, como eu estava propondo, mas que nessa segunda etapa aqui não dava mais. Tá? Ok? Tá? E a gente tem que se convencer disso. Tá? O Galileu não tinha dúvida sobre isso. Aquele teorema vale sempre. Tá? Velocidade média, se a aceleração é constante, que é o caso aqui, porque é sempre, tá? É óbvio que a aceleração é sempre a mesma. Tá? É sempre 10 para baixo. Tá? É sempre 10 para baixo. Portanto, está preenchida a condição para poder usar o teorema da média. Tá? Que diz que é a média aritmética dos valores extremos. Bom, vou discutir uma outra situação e dando dados realísticos. Uma carabina lança um projétil a 500 metros por segundo. Tá? O comprimento do cano da carabina é 1 metro. Tá? Tem carabinas com 1 metro de cano que até lançam a mais do que 500 metros por segundo. Questões. Em quanto tempo o projétil percorre o cano da carabina? Qual é a aceleração que o projétil sofre enquanto está no cano? Essa pergunta aqui é importante ser respondida não por se tratar de uma arma de fogo, tá? Mas porque nós vamos estar calculando uma das maiores acelerações que nós conhecemos com objetos macroscópicos, que são as acelerações que projéteis sofrem em arma de fogo. Tem acelerações maiores do que essa? Até tem, mas aí com objetos microscópicos. A aceleração que um elétron sofre no canhão de elétrons é muitas ordens de grandeza maior do que essa que nós vamos calcular aqui. Tá? Mas vamos ver o que é essa aceleração. Tá? Aqui nós estamos calculando uma das maiores acelerações que se conhecem com objetos macroscópicos. E uma outra pergunta: onde se encontra o projétil no cano quando a sua velocidade é 250 metros por segundo? Ou seja, se eu quisesse que a minha carabina não lançasse a 500, mas lançasse a 250, o que se faz? Se faz um cano mais curto. Tá? Quanto mais comprido o cano da arma, maior é a velocidade com a qual o projétil é lançado. Tá? Porque tem um limite para isso aqui, ó, gente. Tem um teto para essa aceleração. Portanto, só tem um jeito de aumentar a velocidade com a qual o projétil abandona o cano de uma arma. Tá? É aumentando a extensão do cano. Tá? Recordam daquele personagem do Clint Eastwood, do Dirty Harry? Tá? O Dirty Harry leva uma Magnum 44 debaixo do
sovaco. Nem sei como é que ele consegue, né? Porque a Magnum 44 é uma arma, tá? Um cano desse tamanho. Tá? Quando o Dirty Harry puxa aquela Magnum 44, tá? O bandido sabe, tá? Que se ele se esconder atrás de uma parede de alvenaria, ele pode ser atingido. Porque exatamente esse é o objetivo aquela arma é uma arma que lança projéteis grandes e com alta velocidade, tá? Com o objetivo de ter grande poder de penetração. Tá? Aquela arma é feita para coisas assim, ó. Se o sujeito disparar contra um automóvel, tá? Se ele disparar a Magnum 44 contra um automóvel e ele tiver a sorte de disparar na direção do motor do carro, o carro para. O carro para. Por quê? Porque o poder de penetração daquele projétil é tão grande que vai atravessar e vai quebrar o bloco do motor. Tá? Mas isso só se consegue com um cano com um comprimento grande. Tá? Agora, se o Dirty Harry puxar um 38 cano curto, debaixo do sovaco, tá? O bandido sabe que uma porta de madeira, tá? Grossa pode servir de escudo. Tá? Por quê? Porque a velocidade do projétil será pequena. Tá? Eu estou fazendo essa digressão porque eu estou chamando a atenção como é que a gente consegue lançar projéteis com maior ou menor velocidade. Quer dizer, onde eu teria que cortar o cano da arma para que a velocidade fosse a metade. Tá? Ok? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Eu quero reduzir para 250, tá? Então eu vou cortar um pedaço do cano fora. Tá? Quer dizer, vamos ver então como a gente responde essas coisas. Olha, gente, quem começa com 0 e termina com 500 tem uma média de 250. Como o espaço a ser percorrido, o deslocamento é 1 metro, tá? O tempo é 1/250 avos por segundo, porque a velocidade média é 250 metros por segundo, mas tem que percorrer só 1 metro. 1/250 avos por segundo é o tempo para que o projétil viaje através do campo. Bom, e se eu sei esse tempo, eu sei calcular a aceleração, porque quem começa com 0 e termina com 500, variou por 500 a velocidade. E variou por 500 em 1/250 avos por segundo. Eu poderia dar a resposta assim, ó. A aceleração é de 500 metros por segundo em 1/250 avos de segundo. Tá? Mas provavelmente o professor que faz isso, se o aluno der essa resposta aqui, ele vai dizer, essa resposta está errada. Porque ele quer a resposta assim. Aliás, ele quer em metros por segundo ao quadrado. Tá? Mas está aí, em metros por segundo ao quadrado é 125 mil metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração de um projétil de uma arma de fogo. Tá? 125 mil metros por segundo a cada segundo. Tá? O vamos botar isso em quilômetros, 125 quilômetros por segundo a cada segundo. Tá? Ou seja, se eu pudesse construir uma arma que mantivesse essa aceleração durante 1 segundo, o projétil adquiriria essa velocidade fantástica de 125 km por segundo. Só que aí vocês facilmente calculam o comprimento do cano da arma. Porque quem começa com 0 e termina com 125 tem média de 62,5 km por segundo. Vezes 1 segundo dá o comprimento do cano. Impossível construir uma arma como essa. Ela teria que ter 62,5 km de cano. Tá? Ora, quem faz um cálculo como esse, tá, é o Júlio Verne. Tá? No seu célebre livro A Viagem à Lua, porque o Júlio Verne pensa, né, em levar um homem à Lua e implementa no seu romance, ele implementa inclusive a ida à Lua.
E como é que na época do Júlio Verne se poderia pensar de botar um corpo para fora da Terra? Com um canhão. Com um canhão. Só que esse canhão teria que lançar o corpo no mínimo com a velocidade de escape, que é 11 km por segundo. 11 km por segundo. Isso aqui daria 125 km por segundo. Portanto, bastaria 1/10 de segundo com essa aceleração aqui e eu estou na velocidade de escape. Em 1/10 de segundo eu já estaria viajando a 12,5 km por segundo. Mas qual é o comprimento do cano? 12,5 06,5 km por segundo vezes 1/10 de segundo, 650 metros de cano. 650 metros de cano. E é isso que o Júlio Verne imagina, um canhão com essa dimensão. E ele inclusive conta a construção do canhão, que é uma sociedade de canhoneiros americanos, que perfuram num vulcão extinto, eles usam para construir o cano do canhão com centenas de metros de comprimento que lançará o projétil à Lua. Ele se preocupa com isso, dá uma solução que na verdade não é solução. Não tem ninguém que seja capaz de resistir a essa aceleração. E na história dele, o projétil é tripulado, tanto que o pessoal vai até a Lua, faz uma volta na Lua e retorna. Mas ninguém sobreviveria a esse lançamento por causa dessa fantástica aceleração que sofreria. O sujeito seria esmagado. Ele, inclusive, se preocupa com isso. Ele dá uma solução que vale lá no romance, mas é uma solução fisicamente que não resolve o problema. E respondendo a última pergunta, gente. Olhem aqui, eu agora quero cortar o cano da arma para disparar a 250. Bom, a metade da velocidade, se a aceleração é constante, significa a metade do tempo. O tempo era de 250 para percorrer todo o cano. No dobro, na metade desse tempo, e a metade desse tempo é 1,500. Ok? Então, já temos um intervalo de tempo, a velocidade passou de 0 a 250, e aí é só multiplicar pelo intervalo de tempo e a gente tem aqui nós estamos calculando a velocidade média, ok? 250 é a velocidade final, a velocidade inicial é 0, dá uma média de 125, 125 em 1.500 avos de segundo, nós vamos ter que cortar o cano em 25 centímetros apenas, ok? E não na metade do cano. Essa é a lição importante aqui. Eu quero a metade da velocidade, eu tenho que reduzir o deslocamento a 1/4. A 1/4, é isso que nós estamos demonstrando. Cano de 1 metro atinge 500. Cano de 25 centímetros, 250 metros por segundo. Na verdade, nós estamos aqui informalmente demonstrando o que o Galileu chama de Teorema 2, e que é muito importante na discussão depois do movimento de queda e no movimento do projétil. O Teorema 2 diz o seguinte: se um módulo partindo do repouso cai, um movimento uniformemente acelerado, os espaços por eles percorridos em qualquer tempo estão entre si na razão dupla dos tempos, a saber, como os quadrados desses tempos. Ou seja, ele está demonstrando aqui, e é o que está nessa expressão aqui, é o que está nessa expressão, ΔX,
é igual a 1 meio de A delta T ao quadrado. Tá? Quer dizer, se nós multiplicamos o tempo por um fator 2, o deslocamento será multiplicado por um fator 4. 3, 9, 4, 16 e assim por diante. Tá? Esse conhecimento é muito importante para Galileu depois discutir o movimento de queda. Tá? Que está formalizado nessa expressão aqui. Só que essa expressão ele não conhece. Tá? Mas ele é capaz de demonstrar esse resultado importante. Portanto, se um corpo em queda livre cair por uma altura H1 no primeiro segundo, tá? No primeiro segundo cair por H1, tá? Ele, em 2 segundos, ele cairá por 2 ao quadrado vezes H1, 4H1. Tá? 3 segundos, 3 ao quadrado, H1, 9, assim por diante. Tá? E aí nós estamos chegando na constante galileana. Porque exatamente a constante que Galileu gostaria de saber, nunca soube, é quanto é esse H1. Essa é a pergunta que Galileu gostaria de responder e que nunca respondeu. Quanto um corpo que cai naturalmente acelerado percorre no primeiro segundo? Porque se ele souber isso, ele sabe todo o resto do movimento. Se ele souber H1, ele sabe calcular em 10 segundos, em 20 segundos, porque ele conhece essa lei que diz que os deslocamentos são proporcionais ao quadrado dos tempos. Tá? A constante de Galileu não é o que hoje denominamos aceleração gravitacional, mas é a altura da queda no primeiro segundo. Essa é a constante galileana. Quando o corpo em queda livre cai no primeiro segundo. Tá? Aliás, aquela medida do Huygens que eu falei 20 anos depois é exatamente isso. Ele mede quanto o corpo cai no primeiro segundo. Aí nós podemos converter isso depois em aceleração. Galileu não tinha como determinar experimentalmente a altura de queda no primeiro segundo. Em uma passagem dos 2 máximos sistemas do mundo, essa é a obra que levou ele a ser condenado em 1632, ele disse, assim, en passant, tá? Ele disse lá num dos diálogos que essa altura é cerca de 4 cúbitos, aproximadamente 2 metros. Tá? Porque um cúbito é aproximadamente esse comprimento aqui, tá? Que é aproximadamente meio metro. Tá? Aliás, é por isso que esse osso seria chamado de cúbito. Tá? Ok? Tá? Então, essa é uma medida. Tá? Aliás, os historiadores têm muita dificuldade, tá? Quando tratam de entender as medidas desses caras, porque o cúbito florentino não é o mesmo que o cúbito em Pisa, tá? Porque afinal essa dimensão aqui um dia foi definida e está lá numa parede em Pisa ou em Florença, tá? que era a dimensão lá do duque ou do rei da cidade, tá? Ok? Tá? Então até quando se fala em cúbito, até a gente não sabe muito bem se é o de Florença, se é o de Pisa e tal. Mas todos eles é em torno de meio metro, e portanto, para Galileu, é isso que está sendo dito aqui, o corpo cai no primeiro segundo 2 metros. Tá? Essa altura é menos da metade do que efetivamente o corpo cai em queda livre, no primeiro segundo. Tá? Nós que sabemos que a aceleração é 10, é fácil. 0 no final do primeiro segundo, 10. Média de 0 com 10, 5. Vezes 1 segundo, 5 metros. Dessa forma, pode-se dizer que Galileu acreditava que a aceleração de queda livre fosse aproximadamente 4 metros por segundo a cada segundo. Interessante, gente, que no último livro do Galileu,
que ele escreveu já no período em que ele está recluso e que trata do movimento de queda, não há mais nenhum chute sobre quanto é a queda do primeiro segundo. Isso aqui ele não está dizendo que é exatamente, ele está dizendo lá no diálogo, ele está falando, mas ele não está botando certeza nisso. Tá? Tanto que ele não põe certeza que no último livro ele simplesmente se omite de dizer quanto é a queda no primeiro segundo. E essa seria então a constante galileana. Tá? Apesar de que Galileu não tinha determinado experimentalmente a altura de queda no primeiro segundo, para um único corpo, ele não determinou isso para nenhum corpo, afirmou que essa altura era a mesma para todos os corpos. Num meio cuja resistência fosse nula, em um espaço totalmente vazio de ar de qualquer outro corpo, isso é, no vácuo. Na época de Galileu, discutia-se se realmente era possível existir vácuo. A afirmação de Galileu certamente não foi obtida da experiência, pois ele não conseguiu determinar nem para um corpo. E outra coisa, a afirmação dele é para um corpo caindo no vácuo, e o próprio conceito de vácuo era muito questionado. Tá? O primeiro sujeito que vai demonstrar a existência do vácuo experimentalmente, tá? Que é o Boyle, porque ele constrói uma máquina pneumática para retirar o ar de dentro de um cilindro. Tá? Isso é bem depois do Galileu. Tá? Na época do Galileu se discutia se realmente era possível vácuo, e a afirmação galileana é pelo vácuo. Ou seja, os opositores do Galileu que não acreditam na existência do vácuo desclassificam essa afirmação por ser sem sentido. Ele está pensando uma coisa que é inconcebível. Não é verdade também que a famosa experiência da Torre de Pisa, que é datada de 1590, na qual Galileu queria deixar cair dois corpos de peso diferentes para demonstrar que atingiriam o Sol simultaneamente, tenha sido realizada. Tá? Essa experiência não foi realizada, segundo nos demonstrou o físico historiador da ciência Alexandre Poiré em 1937. Apesar disso, os livros ainda estão falando do experimento de Pisa. Tá? O próprio Hewitt faz o desenho da Torre de Pisa. É claro que ele mitiga, ele diz, bom, não se sabe se realmente foi feito, mas o desenho está lá. Tá? Quem olhar o Hewitt ligeiramente vai ver corroborada a história da Torre de Pisa. Mas como é que o Alexandre Poiré nos demonstra que esses experimentos não foram feitos por Galileu? Bom, o Poiré, nesse trabalho de 1937, tá, que eu até posso passar para vocês, porque esse é um trabalho curtinho e interessante de ler por toda a parte histórica, tá? Ele começa dizendo o seguinte: é estranho que esse experimento de Pisa, o Galileu nunca falou. Tá? Não há nenhuma referência na obra do Galileu a esses experimentos de Pisa. Tá? Então já começa com essa coisa de que o Galileu não fala desses experimentos. Aí ele se pergunta: como é que nós sabemos dos experimentos de Pisa? Sabemos através do primeiro biógrafo de Galileu, que aliás é o discípulo de Galileu, lá no fim da vida do Galileu, e que assistiu Galileu na hora da sua morte, o Viviani. Tá? O Viviani é o sujeito que nos conta pela primeira vez sobre o experimento de Pisa. Tá? E aí o Poiré mostra o relato do Viviani, tá? E depois mostra uma versão mais recente, mostra como essa história, que foi primeiro contada pelo Viviani, ela vai sendo cada vez mais mitificada, inclusive introduzida outras coisas na história. Tá, mas isso ainda não é argumento suficiente para dizer que o Galileu não fez o experimento, porque afinal ele poderia ter feito e não ter relatado isso.
Aí o artigo culmina com o seguinte: houve um discípulo de Galileu. Bom, antes disso, teve gente que fez esse experimento, inclusive em Pisa. Houve cientistas que fizeram esse experimento, e que constataram que o corpo mais pesado atingiu o solo antes do que o corpo leve. Então, há relato, sim, do experimento em Pisa, e o relato que existe dos experimentos em Pisa, que foram feitos por outras pessoas, mostravam que o corpo mais pesado chegava antes. E aí, racionalmente, aconteceu o seguinte: esse sujeito, Vincenzo Guerrieri, que é professor da Universidade de Pisa e é galileano, relata a seu mestre Galileu ter experimentado na torre de Pisa com uma bala de canhão e com uma bala de mosquete, ambas de chumbo, e verificado que quando a mais pesada e a mais leve cai desse campanário, a maior precede a menor de muito. E esse cara relata isso para o Galileu, não para questionar o Galileu, porque esse cara é um galileano. Ele está muito preocupado, porque ele acredita que os dois corpos devem chegar juntos. E ele escreve para o Galileu isso. Mas eu experimentei e os dois corpos chegaram notoriamente. O corpo mais pesado chegou antes do corpo leve. E o que o Galileu responde para eles? Ele diz o seguinte: olha, Daniel, tu não entendeste o que eu estou dizendo. Eu não estou afirmando que assim vai se passar numa queda através do ar. Os dois corpos deveriam chegar juntos se fosse no vácuo. No ar, no ar, o Galileu inclusive tem uma teoria qualitativa para a queda no ar, onde ele, nessa teoria qualitativa, ele consegue predizer, sustentar, argumentar que o corpo mais pesado chega antes do corpo leve. Então, no final de tudo isso, o Poiré termina dizendo o seguinte: olha, nós sabemos que Galileu não fez e nunca faria o experimento com esse objetivo que se relata, porque ele sabia que o corpo mais pesado chegaria antes, e outros fizeram e comprovaram que o corpo mais pesado chegava antes. Eu quero mostrar como é que o Galileu resolve o problema do corpo lançado. Eu vou supor que o Galileu soubesse que a altura de queda no primeiro segundo é 5 metros. Então, no segundo segundo, ele cairia 20 metros. Vamos até deixar isso aqui do lado. 5, 2, 20, 3, 45 e assim por diante. 5, 125. Ok? Isso seria o quanto o corpo cai num determinado intervalo de tempo. É claro que o H1 o Galileu não sabe. Como é que ele trata o movimento violento de projétil? Ele pensa da seguinte forma: um projétil tem dois movimentos. O movimento violento que foi conferido pelo lançador, pelo arremessador do canhão. Esse movimento é uniforme e indestrutível. Uma vez impressa uma velocidade no corpo, essa velocidade estará para sempre no corpo. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Eu imprimi uma velocidade, digamos, de 5 metros por segundo no corpo. O que o Galileu diz é que essa velocidade estará para sempre nesse corpo, mesmo quando o corpo estiver parado. Porque quando é que esse corpo retornará ao repouso? Quando alguém imprimir uma outra velocidade de 5 metros por segundo em sentido contrário. Ok? Quer dizer, a velocidade impressa no corpo é indelével, ela fica para sempre. É claro que eu posso imprimir outra velocidade e no final anular. Isso aqui,
na verdade, os historiadores, lendo isso aqui, eles vão dizer, olha, o Galileu está chegando aqui no princípio da inércia. Tá? Quer dizer, colocar um corpo em movimento e não havendo mais nenhuma ação sobre ele permanecerá indefinidamente em movimento com aquela velocidade. Mas isso já é uma leitura nossa, newtonianos, que conhecemos o que vem depois. Tá, então, o movimento do projétil, tá, eu imprimi, vamos imaginar o menino lançando o corpo para cima. Ele imprimiu para cima a velocidade de 30 metros por segundo. Essa velocidade ficará para sempre no corpo. Tá? Mas, adicionalmente, esse corpo padece também não só de um movimento violento. Aliás, um parênteses aqui, gente. Movimento violento é uma terminologia lá do Aristóteles e que o Galileu ainda retém, só que com um significado diferente do significado aristotélico. Tá? E é uma violência, né? Jogar um corpo é uma violência, fazer uma violência com o corpo. Tá? Então, nós não falamos mais assim, mas é fácil aceitar essa terminologia. Tá? Então, eu viomentei a esfera porque eu imprimi na esfera 30 metros por segundo para cima. Adicionalmente, essa esfera padece de um outro movimento. Porque a partir do lançamento, ela está padecendo daquele movimento lá alto. Tá? De cair 5 metros no primeiro segundo, de cair 20 metros no segundo, assim por diante. E o movimento do projétil é a composição desses dois movimentos. Ou seja, o Galileu responderia o problema de uma maneira diferente do que nós respondemos. Aqui está a nossa resposta. Tá? Quando aquela altura o corpo está um segundo depois, quer dizer, como é que nós fizemos o cálculo? Começa com 30, termina com 20, a média é 25 vezes 1 segundo. Tá? O raciocínio do Galileu é assim: tem um movimento violento, tá? 30 metros por segundo, 1 segundo subiu 30 metros. Mas nesse 1 segundo, o corpo também caiu 5 metros. Tá? Quem subiu 30 e caiu 5 ao mesmo tempo está a 25 metros de altura. Tá? Vamos adiante. Tá? Vou fazer mais um cálculo. Aqui está o nosso cálculo 2 segundos. Tá? 30 com 10, a média dá 20 vezes 2, 40 metros. Raciocínio galileano. 2 segundos, o movimento violento leva a 60 metros. Mas em 2 segundos ele cai 20 metros. Tá? Subiu 60, desceu 20 e ele está a 40 metros. Tá? Isso está conceitualmente correto, gente. Porque isso está aqui. Ó. Eu agora, quando eu olho para essa expressão, é a mesma expressão que eu já conhecia antes. Só que agora eu vejo nessa expressão os dois movimentos. O que é o V0 T? Tá? É o deslocamento do corpo sob a ação do movimento violento, consequente do movimento violento. Tá? E o que é isso aqui? Tá? É o movimento natural de queda. Tá? Então tá perfeito. Ou seja, genial isso, tá? Porque o movimento só é acelerado se ele parte do repouso. Tá? E como é que eu trato o movimento do projétil? Compondo dois movimentos. Um movimento violento com um movimento naturalmente acelerado, que sempre parte do repouso. E daí, gente, é um passo para discutir o movimento oblíquo. Porque a ideia é exatamente a mesma. Bom, deixa eu primeiro dizer o seguinte. Às vezes os meus alunos aí dizem, professor, eu não posso ensinar o movimento oblíquo porque meus alunos não sabem trigonometria. Eles não sabem trigonometria. Eles não sabem seno, cosseno, tangente.
Daí o que eu digo para eles? Olha, se isso é verdade, o Galileu também não sabia isso. Ele também não sabia trigonometria. E ele resolveu o problema do movimento violento. Tá? Porque o que eu preciso para tratar do movimento? Primeiro eu tenho que definir para onde o projétil foi lançado. Tá? Digamos que eu lance um projétil a 50 metros por segundo, mas eu tenho que dizer para onde o projétil foi lançado. Só que uma coisa abstrata, uma forma muito abstrata de dizer isso é informar esse ângulo aqui. Tá? Uma forma mais concreta é dizer que o projétil foi disparado em direção àquele ponto lá. Por exemplo, o projétil foi disparado por um ponto que está a 120 metros acima da horizontal e a 160 metros na frente. E assim a gente está definindo as condições iniciais do projétil, sem falar em número. Tá? Sem falar em número. Tá? Se vocês calcularem, vocês sabem bastante de trigonometria, isso aqui dá um ângulo de 37 graus. Ele está disparando esse projétil lá a 37 graus. Tá? Mas não preciso falar isso. Tá? Eu defino o lugar onde o projétil foi apontado. Tá? E aí como é que serve? Bom, o projétil padece do movimento violento que é indelével. Ele vai viajar a 50 metros por segundo para sempre. Portanto, ele vai chegar nesse lugar aqui, é fácil de calcular que essa distância aqui é 200 metros. Ele vai chegar nesse lugar 4 segundos depois. Tá? Quer dizer, o sujeito apontou o projétil para lá, tá? E o movimento violento levaria ele a chegar no alvo 4 segundos depois. Mas o movimento real do projétil não é esse, porque depois que o projétil é lançado, ele padece também do movimento naturalmente acelerado. Tá? Um segundo depois, ele andou 50 metros e caiu 5 metros. 2 segundos depois, ele andou 100 metros e caiu 20 metros, e assim por diante. Tá? Essa é a forma como Galileu trata o movimento do projétil. Tá? Exatamente o mesmo raciocínio que antes. Só que agora tem um complicador adicional. Antes estava tudo em cima de uma reta. Tá? E aliás, para o Galileu é trivial, um problema que é complicadíssimo para os nossos alunos, aliás, um problema hoje politicamente incorreto, do macaquinho. Tá? O caçador aponta a arma para o macaquinho. Tá? E o macaquinho lá, ele não é bobo, ele sabe, no exato momento em que o sujeito puxa o gatilho, dispara o projétil, o macaquinho, com o objetivo de se salvar, ele se larga do galho. Ele se larga do galho. Tá? Com o objetivo de se salvar. E aí a pergunta é: o macaquinho se salva ou não? Tá? Não se salva. Não se salva. Por quê? Vamos imaginar que o macaquinho estivesse a 200 metros. Tá? O macaquinho vai se soltar e o movimento do macaquinho vai ser esse aqui, ó. Só esse. Só esse. O macaquinho vai cair 80 metros. O projétil vai ser disparado no macaquinho, tá? E vai padecer dessa queda também. E portanto o macaquinho será atingido. O macaquinho será atingido. Tá? Quer dizer, o negócio do macaquinho é ter sangue frio quando o cara fizer o disparo ficar aqui paradinho. Tá? Só que o disparo não é feito a 50 metros por segundo. Tá? Ok? E portanto, como o disparo é feito com uma velocidade bem maior, essa queda será bem menor. Será bem menor. Tá? Tão pequena essa diferença, tá? Que se o macaco ficar parado lá ou se ele se deixar cair, ele vai ser atingido igual. Tá? Ele vai ser atingido igual. Mas se fosse essa velocidade, tá? Isso seria um lançamento com um bodoque potente, tá? O negócio é ficar lá só olhando. E aí, passou 80 metros por baixo de mim o projétil.
Tá, gente? Essa é a teoria do movimento violento do Lennon. Tá, gente? Veja, tudo isso com praticamente nenhuma fórmula. Tá? Ok.